Nós estamos celebrando, então, o 15º domingo do tempo comum. Nós vamos fazer brevemente a nossa homilia de hoje. De forma especial, eu gostaria de refletir com vocês hoje, primeira leitura, profeta Amós, e fazer uma conexão breve com o Evangelho. Nós escutamos o Evangelho de Marcos. Pelas comunidades onde nós celebramos, hoje, esse final de semana, eu tive a graça de celebrar em duas paróquias diferentes. Estive lá no Guadalupe ontem, que nós estamos em festa na comunidade Nossa Senhora de Rosa Mística, então eu estive lá substituindo o Padre Sebastião, e hoje eu celebrei também no Turmalina, na igreja lá no Alto Turmalina, e por onde nós celebramos, nós refletimos um pouquinho sobre 3 ou 4 lições, né, que a primeira leitura de hoje vai nos deixar sobre a figura do profeta. A primeira leitura, como nós sabemos, ela junto com o Evangelho, ela dá a tônica da mensagem do dia. Infelizmente, às vezes pelo nosso contexto litúrgico um pouco conturbado, porque o início da Santa Missa às vezes tem, né? Hoje, como nós tivemos um rito um pouquinho mais prolongado, de repente vocês escutaram melhor a primeira leitura. Mas muitas pessoas nem conseguem escutar bem porque estão chegando, né? Às vezes estão chegando um pouquinho atrasado, a gente está ainda se acomodando. Eu acho uma pena porque quando você não escuta bem a primeira leitura, eu arrisco dizer que pelo menos 40% da reflexão do dia você perdeu. Porque junto com o Evangelho, primeira leitura e Evangelho somam 100%. Então, normalmente, a primeira leitura ela tem um direcionamento, né? É assim que a nossa liturgia, né? A nossa rica liturgia está formada assim. Tem um direcionamento para a mensagem do dia. E hoje nós temos uma leitura muito rica do livro do profeta Amós, um embate entre o profeta e um sacerdote. Nós diríamos desses sacerdotes, né, que não representam naquele contexto a fé de Israel, mas representa na verdade um sacerdote de corte, era um sacerdote da corte do rei. E nós temos um embate breve, mas muito interessante. O sacerdote vai virar para o Amós, vai fazer um insulto para ele. É um insulto, porque ele vai chamar Amós de vidente. Isso para o profetismo em Israel, né, e para a figura do profeta, ser chamado de vidente é um insulto. Vai dizer para Amós assim: vidente, sai desta terra, aqui você não pode profetizar, porque este santuário pertence ao rei e à sua corte, vai ganhar o pão do seu sustento, profetizando em outro lugar. Isso é um insulto, e vocês vão entender por que é um insulto. A este insulto, o profeta Amós vai responder em uma frase muito curta, né? Mas essa resposta dele, no contexto que nós estamos trabalhando, vai nos deixar algumas lições sobre o profetismo. Ele vai dizer assim: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Então é o profeta dizendo que não é profeta, né? Curioso. Eu sou pastor, cultivo sicômoros, e o Senhor, enquanto eu estava trabalhando, pediu para eu dizer algumas palavras para Israel, e por isso eu estou aqui. Não sou profeta, nem filho de profeta. Quando Amós diz isso, no embate com o sacerdote, algumas questões são levantadas para a gente a respeito da profecia. Primeira coisa, a gente escuta, né, a palavra de Deus que diz que um profeta não é reconhecido na sua terra natal, mas fazendo um paralelo com a palavra de Amós, a gente pode dizer também assim: o verdadeiro profeta, ele não sai por aí com uma faixa escrita na testa, dizendo: eu sou profeta, me escutem, eu sou profeta, eu sou profeta. Desconfiem se alguém sai por aí com a faixinha na testa, ou gritando aos 4 ventos,
Me escutem, eu sou o Senhor da verdade, eu sou o profeta, eu sou o profeta, eu sou o profeta. Normalmente, a profecia em Israel, no contexto bíblico, nasce do chamado de Deus a pessoas simples, que estão trabalhando, estão na sua lida diária. Foi assim com Moisés, não é isso? Apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. De repente vê uma sarça que não se consome, se aproxima e ali ele recebe o chamado. Foi assim com Amós, que era um simples pastor e Deus o chamou. Junto com esta palavra de Amós, eu não sou profeta nem filho de profeta, dizendo, olha, eu não está escrito na minha testa, eu não uso a profecia como uma profissão. Também vem uma outra mensagem muito direta, que é em resposta ao sacerdote que o está expulsando, que é assim, como se ele dissesse assim, ao contrário de você, que é um sacerdote de corte. O que é um sacerdote de corte? Um sacerdote que serve ao rei, né? Lá no santuário de Betel. Um sacerdote que não está a serviço de Deus. Se a gente pega na literatura profética, né, a crítica a Israel e o motivo do exílio da Babilônia, vocês tanto ouviram falar, não é verdade? Qual que é o motivo do exílio da Babilônia? O motivo do exílio da Babilônia é que o culto a Deus passou a ser um culto ao rei. E os reis de Israel começaram então a tomar para eles o poder, a honra e a glória que pertencia a Deus. Por que vocês acham que Paulo, lá na sua doxologia, né, isso que nós rezamos na Santa Missa, né, que os nossos irmãos protestantes rezam ao final do Pai Nosso, nós também rezamos na Santa Missa, né? Por que Paulo, vocês acham que Paulo repete isso com tanta ênfase? Pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Para que nós nos recordemos de nunca mais, como aconteceu na história de Israel, atribuir isto que é a Deus ao homem. Então, os sacerdotes da corte faziam isso, atribuíam, né, a honra, o poder e a glória ao rei e não a Deus. Então, Amós vai dizer, ao contrário de você que é um sacerdote da corte, eu não uso minha profecia para ganhar dinheiro. Você está me mandando pregar em outro lugar, porque aqui já está saturado, né? Ó, aqui você não pode pregar, porque você está pregando contra o rei. E outra coisa, aqui é a terra do rei, aqui você não pode pregar. Vai ganhar o pão ou o seu sustento pregando em Judá. Não sou profeta nem filho de profeta. Com isso ele diz, profecia não é uma profissão para mim. Eu não faço da profecia ou do ser profeta uma profissão como você faz do seu sacerdócio de corte, uma profissão. Eu não ganho dinheiro e não ganho meu sustento às custas da palavra de Deus. Pois é, e aqui a voz profética se levanta também hoje para nos colocar outro questionamento, que é, assim como nós devemos desconfiar daqueles que andam por aí dizendo, eu sou profeta, escutem-me, eu sou o dono e a dona da verdade, também desconfiem daquelas pessoas que usam, de alguma forma, a espiritualidade, a religião ou os seus cargos, né, eclesiásticos, seja na Igreja Católica ou na Protestante, para se enriquecer. Aliás, um dos grandes escândalos que nós temos, não somente na Igreja Católica, mas em todas as igrejas, é o escândalo econômico. Não é isso? Das grandes críticas que se faz, ou não é assim? Nós nos tornamos motivos de chacota, é triste isso. O cristianismo se tornou, né, motivo de risos. A ponto de colegas, né? Eu tenho a graça de ter muitos colegas que... Eu falo a graça porque eu gosto de conviver com todos, né? Colegas que não têm ligação com a fé, né? Alguns agnósticos, outros até se professam ateus, e a gente se dá muito bem no ambiente onde eu trabalho, e eles sempre brincam, né? O negócio da fé está prosperando, né? Eu tô achando que eu vou abrir uma igreja. Vocês não sabem, nunca ouviram isso não? As pessoas brincarem assim, não? Vocês não sabem como que isso é dolorido pro ouvido da gente, não é verdade?
Gente, isso dói muito. Independente se a pessoa que fala isso está zoando com os protestantes ou com os católicos, isso é muito dolorido. Porque a fé pra gente é algo de uma profundidade, né? Não é? Ou seja, faz parte daquilo que nós somos enquanto pessoa. Por isso essa voz de Amós, quando fala não sou profeta, nem sou filho de profeta, ou seja, eu não tenho a profecia como uma tradição de onde eu tiro o meu sustento, se levanta hoje também contra aqueles que, além de dizerem eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta, usam a palavra de Deus para se enriquecer. Isso é muito triste. E nós precisamos, né, ficar atentos a isso. Como que isso, né, mexe conosco. Uma outra característica da profecia que aparece hoje, já conectado com o texto bíblico, para a gente ir terminando e ir para o final da nossa homilia, conectando Amós, que era pastor, que vivia do trabalho, né, do pastoreio, do cultivo, o Senhor o chama, e ele deixa, né, o seu pastoreio, a sua lavoura para ir pregar. Hoje nós temos também essa imagem no Evangelho de Jesus que chama e envia. E ao enviar, assim como na tradição de Israel, pede àquele que é o porta-voz da mensagem que vá pelas estradas sem sacola, sem dinheiro, sem 2 túnicas, com um cajado e com uma sandália. Um outro sinal da profecia, sinal, né, muito evidente, é que o profeta, em alguma medida, ele é uma pessoa desprendida. E aí a gente precisa entender bem, né? Desprendida em todos os sentidos. E hoje eu falava e repito para vocês, não significa simplesmente ausência de posses, mas significa a relação que eu estabeleço com os bens. Porque no Evangelho de hoje, Jesus diz, eu envio vocês e dou poder para expulsar os espíritos. E durante o Evangelho vai dizer, expulsar os demônios, né? Que eles curavam doentes. É para dizer, vocês não precisam se agarrar a coisa alguma. Vocês que são enviados. Porque vocês já têm tudo. Porque o meu poder, né? Já foi derramado no coração de vocês. O poder do crente é um poder que vai para além das estruturas financeiras, né, políticas e econômicas lá do nosso cotidiano. Por isso nós podemos nos relacionar com os bens, mas verdadeiramente exerceremos a profecia quando esta relação acontece a partir da liberdade. Quando essa relação acontece a partir da liberdade, ou seja, quando a gente é capaz, né, de colocar o valor do Evangelho, quando a gente é capaz de colocar o poder de Deus que habita no nosso coração, como o poder, eu diria, estruturante e estrutural da minha vida. Então, quando acontece isso, eu posso ter uma empresa, mas a empresa não vai me possuir. Quando acontece isso, eu posso ter um carro, mas o carro não vai ser o meu dono. Quando acontece isso, eu posso ter um sítio, mas o sítio não vai, sou eu, o agente, né, ativo, que possuo tal coisa. Minha vida não está apegada àquilo, né? E aí eu começo a enxergar tudo, né, a partir da graça e a partir da dádiva. E esse desprendimento nos faz livres. Nos faz livres, né, para poder realmente proclamar, né, a palavra, para poder exercer esse poder que está em nós. A gente lembra, por exemplo, né, termino com Paulo, né? As pessoas esquecem, por exemplo, Paulo tinha uma profissão, né? Depois, né, que ele se converteu, ele continua exercendo essa profissão. E ele vai falar isso em uma das cartas dele. Ele fazia tendas, essas tendas
né, onde as pessoas ficavam para vender lá na feira. Ele era isso, era uma espécie de tecelão, fazia tendas. E Paulo viveu, né, é o apóstolo dos gentios, não é verdade? Viveu a vida toda pregando o evangelho, e onde ele parava, em Corinto, em Éfeso, em Filipo, a cidade que ele parava, ele armava a sua tenda e estava lá trabalhando. E não era nas horas vagas ele pregava, não. Por isso é chamado apóstolo dos gentios e é um grande exemplo para nós, né? Um dos exemplos, né, que nós temos então de alguém que soube, né, conciliar a sua vida com as suas atividades, sem se apegar, né? Um homem totalmente disponível, né? Cidadão romano, né? Por isso ele foi decapitado e não foi crucificado, porque recebeu a pena capital, né? Porque era cidadão romano, não era qualquer pessoa, mas que soube conciliar muito bem, né, essas coisas na vida. Vou pedir ao Senhor então que nos conceda esses dons, né, da profecia, nos conceda também a humildade, né, para exercermos esses dons e essa profecia na nossa vida, ouvindo a sua palavra, expulsando e exorcizando de nós toda a tentação que nós temos de usar a palavra, de usar o nosso posto, de usar a nossa inteligência, né, em nosso benefício. E que a nossa igreja possa rezar para que nós não sejamos, né, sacerdotes de corte, bajuladores, que gosta de falar aquilo que as pessoas querem ouvir, sem comprometimento com a verdade, com a justiça. Que Deus nos livre, né, dessa tentação que está sempre rondando, né, a nossa volta, que está sempre rondando a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.